Fala pessoal, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente vai parar um pouquinho de falar dos gregos e vamos falar do surgimento do Império Persa, né? A gente estava vendo a democracia em Atenas, né, com Clístenes, e o Império Persa começa a aparecer, né? Na verdade, a gente também viu um pouco do Império Persa quando a gente falou da Lídia, né? Que a gente vai ver hoje de novo. A Lídia acaba derrotada pelo Império Persa, né? Mas vamos lá. O Império Persa foi criado no espaço de uma geração, de uma única geração, por uma série de conquistas sucessivas e sem igual, exceto Alexandre o Grande e as primeiras gerações árabes maometanas. A derrota de Astíages, o Medo, né, que tinha esse povo chamado os Medos, em 549 e do Egito em 525, deram ao Império Persa em 30 anos uma extensão maior que a obtida pelo maior dos monarcas da Mesopotâmia e do Vale do Nilo, e maior que qualquer império a oeste da China. Então, a princípio todo mundo está a oeste da China, né? Só tem tipo o Japão ao leste da China, mas tirando a própria China, né? Então você vê que o Império Persa foi muito grande e cresceu muito rápido, né? A gente vai ver que Ciro conquistou tipo quase tudo que tinha ali para conquistar. Então, a princípio, o nome Pérsia vem da palavra Fars, que é o nome de uma região dentro do Planalto iraniano, onde surgiu o Império Persa, né? Essa região se chamava Persis. Então perceba que é uma parte do Planalto iraniano. Então tinha essa região Persis, no Planalto iraniano. Persis era o nome antigo, hoje em dia a gente chama de Fars. Então essa Persis ou Fars é de onde surgiram, né, os persas. E conforme o Império foi se expandindo, todo o Planalto iraniano foi sendo chamado de Pérsia. Apesar de que, para os nativos da região, Persis era só uma parte do Planalto, e o Planalto inteiro era chamado Irã. Mas todo mundo chamava o Irã de Pérsia, por causa do Império Persa, até 1935, quando o Shah Reza Pahlavi, que é um cara bastante importante, acho que é ele que foi deposto pela Revolução Iraniana, né, da qual eu não conheço nada. Em 35, eu acho. Não, mas 35 é cedo, porque ele... Bom, não sei, mas parece que... pode ter sido o pai dele, alguma coisa assim, né? Mas bom, eu devo ter me enganado. Mas até 35 todo mundo chamava o Irã de Pérsia. Foi em 35 que o Irã passou a ter um nome que os nativos davam para ele, que é Irã, né? E aí não se chamando mais Pérsia, porque Pérsia então era só o Fars, ou Persis, que é uma região, uma parte do Planalto iraniano. Então, apesar de ser um território, eu vou colocar a imagem provavelmente da província Fars como ela é hoje. Se você olhar, ela não vai ser um território costeiro, mas a princípio a antiga Persis era um território costeiro. Ela incluía ali essa faixa de litoral. Porém, essa região tem portos muito ruins, digo portos naturais, né, locais naturais para portos. Esse foi o motivo pelo qual os persas não se tornaram grandes marinheiros. Eles tinham uma frota depois que eles conquistaram a Fenícia, porque os fenícios eram grandes marinheiros. Mas eles propriamente não eram marinheiros, não eram homens do mar. Então, como essa região não tem linhas fáceis de comunicação, porque o Irã está todo cercado por montanhas ali, né? Ele é um planalto com várias montanhas em volta. Então, sem linhas fáceis para a comunicação, a Pérsia estava retirada, né, separada e relativamente inacessível. E apesar de produzir uma raça capaz de grandes conquistas, o território não era favorável a um centro administrativo imperial. Porque eles vão ter uma capital depois em vários lugares, né? Vão ter aquelas sátrapas que a gente vai ver só num outro capítulo. O Império Persa começa com Ciro. Ele é o quarto membro da família dos Aquemênidas, que governaram como reis de Ansan, que foi tomada dos Elamitas. Então tinha o Elam, né, os Elamitas, que era nessa região ali, própria da Pérsia e do Planalto iraniano, era o Elam. E os Aquemênidas, que são a família do Ciro, conquistaram ali uma cidade chamada Ansan e se tornaram os reis de Ansan. E então Ciro foi o quarto rei de Ansan e ele começou a conquistar depois as várias tribos persas e aí começa o Império Persa. Então ele recebe em algum momento durante suas conquistas, Ciro, o título de rei da Pérsia, sendo provavelmente o primeiro a unificar todas as tribos persas.
Segundo Heródoto, podemos colocar o início do seu reinado em 558 a.C. Então, o primeiro passo do Ciro foi unificar todos os povos iranianos, depois que ele tinha unido as tribos persas. Então, agora é os povos do Irã, né? Que o Irã é maior que a Pérsia, pela a nomenclatura que a gente está usando. Então, os persas no sul e os medos no norte, são os dois que formavam o, o Irã. E também junto com isso, né, ele também junta com todos os povos que os medos tinham subjugado. Eu vou colocar um mapa que eu achei que mostra que os medos, na verdade, tinham conquistado muita gente. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança do centro de governo, a casa governante mudou, né, porque agora o Ciro conquistou, mas teve alguns oficiais agora que eram da Pérsia junto no exército, né, e no estado, mas não houve grandes mudanças para os medos. Na verdade, ele meio que não é que os persas conquistaram os medos. Na verdade, ele juntou os dois num único império, assim. Lógico que ele conquistou, mas assim, não é que eles se tornaram um povo subjugado. Os medos virou um império tipo dos dois povos. Tanto que os gregos vão chamar os persas de medos, né? Tem as guerras médicas. É por causa disso, porque eles não foram subjugados, mas eles acabaram sendo incorporados ali no império, né? Então, a essa altura, porque se você olhar no mapa, você já vê que ele já conquistou muita coisa, então, porque todo mundo que era dominado pelos medos passou a ser dominado pelos persas, né? Por esse novo império. Passou todo mundo para a mão do Ciro. Então, a essa altura, o perigo figurado na Pérsia foi percebido pelos estados vizinhos, sobretudo por Croeso da Lídia. A Lídia é ali no meio da Turquia, né? Ele não confiava que Ciro iria respeitar o acordo de 585 entre a Lídia e os Medos, que os Medos já tinham um acordo com a Lídia antes, mas agora o Ciro conquistou eles e ele não fez o acordo, foram os caras de antes. Foi o rei anterior, que acho que era o Astíages, alguma coisa assim. Então, em 547, Croeso fez uma aliança com o Egito, com a Babilônia e Esparta. Então, persuadido pelas respostas ambíguas dos oráculos, ele acreditou que sairia vitorioso e atacou os persas. Essa é a história que todo mundo conta, né, do oráculo, que teve um rei que perguntou se ele deveria atacar os persas e o oráculo falou que se ele avançasse contra os persas, ele derrubaria um grande império. Ele achou que o império era o império da Pérsia, mas ele perde, então é o império dele que acaba, né? Então esse rei que você ouve falar várias vezes é o Croeso da Lídia, o último rei da Lídia. Então ele teve algum sucesso quando ele avançou sobre uma cidade chamada Pteria, mas ele ganhou e ele retornou para a cidade dele, que era Sardes, porque já estava no final do ano e ele achou que Ciro não ia avançar durante o inverno. Então ele dispensou os soldados, os mercenários dele, mais os mercenários. E só que Ciro, ele pediu ajuda dos aliados dele, né? O Egito, a Babilônia e Esparta. Mas o Ciro avançou durante o inverno e acabou vencendo ele. Então ele foi derrotado e a Lídia foi conquistada pelos persas. A queda da Lídia foi em 546 a.C. e tudo que estava sob o controle de Croeso passou para o domínio persa. As costas da Ásia Menor, que eram apenas influenciadas por Croeso, foram definitivamente incorporadas à Pérsia. Então, as costas da Ásia Menor é onde tem os gregos também, né? As cidades da colonização grega, né? São cidades na Ásia Menor, na Jônia, né? Com exceção de Mileto, que manteve a mesma relação que tinha com Croeso. Isso a gente falou muito tempo atrás, né? Que Mileto, ela sempre é diferentona, assim, ela é meio asiática, então ela tem uma relação melhor ali com os povos asiáticos. Então ele conquistou depois as cidades jônias da Ásia, as ilhas jônias, e recrutou homens entre eles para fazer parte da próxima conquista dele. Então ele foi conquistando e chamando mais gente para o exército. A conquista da Lídia difere muito da conquista dos Medos. Esses eram em costume muito semelhantes aos persas, já os lídios, que sofreram com a influência dos gregos, eram mais estranhos aos persas. Segundo Heródoto, Ciro desprezava os hábitos comerciais dos gregos, porém adotou alguns costumes como o uso dos oráculos. Então os persas e os medos já eram meio que o mesmo povo. Por isso que ele conseguiu juntar fácil os dois num único império, assim. Eu acho que tem toda uma discussão a respeito de qual títulos o Ciro usava. Então, em alguns momentos ele é rei da Pérsia, no outro ele é rei da Pérsia e dos Medos, assim, tem uma
não é muito claro qual o título dele mesmo, sabe? Então, agora a gente vai para a conquista da Babilônia. Então, se você pensar assim, se você quiser olhar no mapa atual, a Pérsia seria o Império Persa agora. Seria o Irã como um todo, né? E ele conquista, porque ele juntou medos e persas. Então ele conquistou o Irã inteiro. Isso é bem assim, a grosso modo, né? E o que ele faz? Ele conquistou basicamente a Turquia, que era a Lídia e as cidades gregas ali. Então ele meio que passou por cima do que hoje é o Iraque, que era a Babilônia. Então agora ele vai voltar e atacar a Babilônia. Então, apesar de nenhum dos dois terem vindo em apoio a Croeso, a aliança entre Babilônia e Egito era conhecida por ele. A aliança do Egito e da Babilônia com o Croeso. Isso fortaleceu a resolução de Círio de avançar contra a Babilônia, porque ele venceu Croeso e a Babilônia era aliada do Croeso. Por enquanto o Egito estava mais seguro, porque a Babilônia está bem embaixo ali a Mesopotâmia, né? O Império Babilônico está bem embaixo ali do Ciro. A invasão da Babilônia, contudo, ocorre 2 anos após a queda da Lídia, atraso que, nossa, que vem Homero de novo, Heródoto atribui a alguns ataques ao leste que dividiram a atenção de Ciro. Então ele passa 2 anos ali tendo que lidar com os outros problemas, mas ele acaba avançando sobre a Babilônia. O ataque começa em 540 e, assim como no caso dos Medos, as divisões internas são aproveitadas por Ciro, que em 539 já domina a Babilônia. Ele aceitou o trono como sendo dado pelo deus babilônio Marduk, e o povo reconheceu a queda do rei Nabônidos sendo devido à sua falta de religiosidade. Então, deixa eu ver se ele faz aqui. Ele fala, vai, vamos continuar. Ciro desfez a política religiosa de Nabônidos, que tinha trazido para a Babilônia os deuses das outras religiões do império. Ele centralizou o culto, todos os cultos na Babilônia. Na época eles controlavam também os fenícios, controlavam os judeus, né? Nessa época, é a época do exílio da Babilônia, né? Quem conhece ali a história do Antigo Testamento sabe desse momento. Até tem várias passagens ali que tem momentos em que ele cita passagens dos profetas, né, profetizando então a queda da Babilônia ou o surgimento do Império Persa, porque tá relacionado ali com a história dos judeus, dos hebreus, como você quiser chamar, israelitas, né? Essa centralização dos cultos, então, na Babilônia, em que o rei Nabônides botou todos os deuses, todos os cultos lá na verdade não vai ser na capital, mas lá no centro do império, ela foi impopular com os povos locais e também com a capital, porque ficou cheia de outros deuses que os caras não queriam lá. Ciro conquistou, assim, mais apoio. Podemos ter uma noção do que era a política de Ciro a partir da tradição judaica, que conta essa questão da religiosa no Império Babilônico. Ele cita Isaías 40 em diante. Aí, na época do que foi escrito esse capítulo, já estavam sendo algumas fontes mais recentes, isso pelo que eu vi já é confirmado atualmente, que o rei Nabônidos, eles cultuava uma deusa da lua chamada Sim. Então ele teria centralizado os cultos na cidade chamada Nahan, que era a capital onde era, não a capital, mas o centro do culto a essa deusa Sim. Então teria meio que um negócio dele que ele gostava dessa deusa e ele meio que não queria os outros cultos também, então ele tentava controlar. Então essa dissatisfação religiosa, quando o Ciro chega, ele consegue aproveitar isso para a galera apoiar ele, né? Pela conquista da Babilônia, Ciro passa a ser o senhor da Fenícia e da Síria. Por incrível que pareça, Síria não tem nada a ver com Ciro, né? Mas eu achei, se chama Síria, né? Será que tem alguma coisa a ver com o Ciro? Mas não tem não. Então, e agora ele era uma ameaça para o Egito. Então ele foi conquistando um, depois o outro, né? Tinham 3 aliados, né? A Lídia, 4 aliados, vai a Lídia, o Egito, a Babilônia e os gregos, né? Que é Esparta. Então ele já conquistou 2, a Lídia e a Babilônia. Ele vai para o Egito. E nos outros capítulos a gente vai ver a briga dele com os gregos, né? Então, assim como a conquista média ameaçou a Babilônia, a conquista da Babilônia agora ameaçava o Egito, porque agora o Ciro já estava ali do lado do Egito, né? E assim como a Babilônia ficou 10 anos de suspense entre a invasão da Média e a sua, o Egito teve 10 anos entre a queda da Babilônia e a sua invasão. Não sei porque ele demorava tanto, né? Mas
Bom, é rápido até, né, se você for parar para pensar. Então, apesar de a conquista do Egito ter ficado para seu filho Cambises, Ciro durante sua vida conquistou mais do que os assírios ou os babilônios puderam fazer antes dele. Ele foi auxiliado pela sua tolerância, ele parou com a prática de mover os povos conquistados, e talvez porque esses já não oferecessem tanta resistência. E ele foi o criador das sátrapas, que são as regiões administrativas do império que a gente vai ver em outro momento. Mas então Ciro, durante esse tempo ali de preparação para a invasão do Egito, o Ciro morre e passa para o filho dele, Cambises. Então o Cambises não deixou registro da sua conquista do Egito, e os últimos anos do reino do pai dele, né, Ciro, e os primeiros anos do seu reinado, a gente não tem muita informação. A gente vai ter que partir das fontes gregas, como Heródoto, e de uma fonte egípcia chamada Osahor Rezenet, que provavelmente são fontes que não gostam muito de Cambises, né, porque são os dois inimigos dele, né. Então o Egito era governado por um cara chamado Amasis, que reinou por 44 anos. Foi um tempo de prosperidade, mas já tinha algumas sementes da queda plantadas ali. Amasis era muito amigo dos gregos e contratava mercenários gregos. E quando chegou a invasão persa, os mercenários traíram, foram embora, alguns até ficaram do lado do Ciro. E os egípcios ressentiram a intimidade dele com os egípcios, com os gregos. Então deu tudo errado e o Cambises entrou no Egito e foi coroado rei do Egito em 525. A princípio ele teve uma relação não tão boa com os egípcios, né? Ele não tinha aquela tolerância do pai dele, mas depois parece que isso muda um pouco. Então eu achei que não precisava entrar em tantos detalhes a respeito disso, né? Então Cambises não se contentou com o Egito e querendo um domínio africano tão grande quanto seu domínio asiático. A Líbia e Cirene, que é uma cidade grega na Líbia também, se renderam e Cambises queria avançar na direção de Cartago, Etiópia, né, que é embaixo do Egito, né, Etiópia, e uma região chamada Amon, que hoje é o oásis de Siwa. Ele não conseguiu avançar sobre Cartago porque ele precisava de uma frota, né? E os únicos que poderiam fornecer a frota eram os fenícios, que não estavam muito a fim de apoiar um ataque aos cartagineses, assim. É estranho, né? Porque ele podia mandar, né? Mas tem essa coisa assim, pô, se você manda o cara invadir, eles podem ficar meio contra, né? Às vezes você não quer uma rebelião e tal. Então é interessante isso, né? Mas a princípio não deu para avançar contra os cartagineses. Coloquei cartagineses aqui, ele não deu como. Ah, tá, cartagineses. Heródoto diz que a invasão à Etiópia foi um fracasso, porém isso deve ser um pouco exagerado. Há alguns poucos etíopes no exército de Xerxes depois, né? Então, quer dizer, o Cambises deve ter conquistado alguma coisa ali, mas não tudo, né? Mas Heródoto diz que foi um fracasso, tal, mas provavelmente não foi, só não deu muito certo. Então os persas conseguiram chegar mais ao sul do que qualquer outro império asiático. Cambises teve uma política diferente de Ciro, seu pai. Ele recebeu apoio da religião local para ser coroado, mas não era tão liberal com relação aos vários cultos. Porém, algumas histórias, como a violação do cadáver de Amasis, provavelmente são mentira. Ele morreu em 522, sendo sucedido por Dário, seu filho. Dário, acho que vocês já ouviram esse nome, é Dário da Pérsia, né? A gente vai ver ele na próxima semana. Esse reverteu a política religiosa de Cambises e ajudou o Egito a se desenvolver, apesar de ter colocado grandes guarnições. O Egito se tornou uma grande fonte importante de riqueza para o império. Então é basicamente isso, galera. Agora a gente está com Dário, então, rei da Pérsia, e vamos ver agora mais detalhes sobre a Pérsia. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.